Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Ministério Caires e Tavares. E hoje o nosso título é Salvação. Eu sou o pastor Everton do Ministério Kamikaze. E eu sou o pastor Felipe do Ministério Felipe Caires. É isso aí. A gente recebeu muitas perguntas sobre esse tema e decidiu conversar com vocês sobre o assunto. Então, dentro dessas perguntas que nós vamos tratar hoje, muito claro ficou assim, o ponto principal. Como determinar quem será salvo? E a pessoa vai ser salva do quê? Então essa é uma das perguntas que chegaram até nós. Felipe, tem alguma pergunta que chegou até você sobre esse assunto também? As pessoas fazem muitas perguntas a respeito da salvação, com respeito... Nós vamos ser salvos pela lei, e se a gente não guardar a lei, se a gente não crer em alguns escritos fora da Bíblia, nós podemos ser salvos, né? Aí os adventistas que estão nos assistindo, né? Muitas pessoas fazem as perguntas. Nós podemos ser salvos sem crer em Ellen White, né? A gente já fez um podcast só sobre como interpretar Ellen White. Então, essa resposta já está lá também, né, pastor Everton? Eu recebi uma pergunta aqui. Me afastei da igreja, por exemplo, né? Me afastei da igreja e morri. E aí, tô salvo ou não tô? A salvação é pela igreja? Um legalista que tenta agradar a Deus, ele está realmente alcançando a salvação por agradar a Deus? Então essas são algumas perguntas que a gente vai debatendo. Bate-papo aí. E você pode comentar, mandar aí nos comentários também a sua opinião. E a gente vai considerar com muito carinho, quem sabe até para fazer outras lives. Por que que nós decidimos falar sobre salvação? Eu, pastor Everton, como eu, pastor Everton, entendo salvação. Nos últimos tempos, eu tive uma grande mudança. Eu sofri um revés brutal no meu entendimento sobre muitos assuntos, ainda dentro dos princípios bíblicos, dentro dos nossos limites, é claro, eu sofri uma alteração brutal, eu diria, no entendimento de alguns assuntos. E principalmente no assunto da salvação, né? Quem será salvo? Qual é a metodologia que é usada por Deus? E para começar, a minha primeira afirmação a salvação, ela é um ato exclusivamente de Deus. Felipe riu, não sei se ele acha que eu sou herege. A salvação é um ato exclusivamente de Deus e ocorre por vias sobrenaturais. Por algumas vezes é possível ver isso no mundo natural. Em algumas outras vezes isso não fica tão evidente no mundo natural. É isso mesmo. Como que você enxerga aí, Felipe, salvação, pra gente começar? O Everton falou aqui sobre essa desconstrução que ocorreu na vida dele, né? Com a visão de mundo que ele tinha, visão de igreja, visão de religião. E a gente passou, assim, por essa desconstrução ao mesmo tempo, assim, né? A gente mora aqui perto, sempre conversou, e eu acredito que foi muito positivo, porque depois de desconstruir alguns tipos de preconceito, algumas ideias retrógradas, nós então passamos a construir algo muito melhor, na nossa visão, né? E talvez você nem saiba do que a gente está falando, mas ao longo dos episódios, você vai perceber do que a gente está falando. Mas a salvação é realmente um ato de Deus. Eu dei risada aqui, não foi dessa ideia, porque em toda a Bíblia a gente tem a noção, né, e fica muito mais claro, né, com o Evangelho, Jesus vindo em carne e osso e demonstrando de todas as formas que só Ele pode salvar. Não existe nada que eu faça, não existe nenhum tipo de lei, nenhum tipo de costume, tradição, nada que eu faça que possa mexer, que possa manipular ou que possa atrapalhar a minha salvação. E a gente vai ter implicações, isso que a gente falou, muito profundas. Porque parece assim, a gente fala, o que eu percebo muito na teologia é que às vezes a gente fala a teoria, a gente fala sobre a teoria correta, a gente ensina a teoria correta, e aí quando chega na prática, não ocorre. Eu sou um religioso, eu sou um pastor religioso, eu cresci
não no meio religioso, mas depois da adolescência, passei muitos anos e tudo que eu consumia era do meio religioso. E algumas coisas foram me chamando a atenção nessa ampliação do entendimento de salvação. Você pode chamar de desconstrução, você pode chamar de ampliação. Mas o que ficou muito claro para mim é que Jesus Cristo, quando veio em terra, você citou, Felipe, Jesus veio em carne e veio em osso. Aumentou aí, ampliou o que o profeta... Em carne e osso. Mas quando Jesus Cristo veio à terra, ele veio como um religioso também. Ele era judeu. Ele tinha uma religião, ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo. Existia uma tradição religiosa. Existia uma tradição, mas Jesus ele sempre foi maior do que a tradição. Jesus era judeu, mas Jesus era maior e é maior do que o próprio judaísmo e sempre demonstrou isso através da sua vida, a forma que ele conduzia e que ele se relacionava com as pessoas. Então, assim, a gente pode falar muito da maneira técnica. Salvação aqui, Jesus, mas na prática... A gente não está num estudo bíblico aqui, né? A gente está aqui para dialogar, conversar. Dois amigos que falam muito sobre teologia, sobre a vida, né? E também sobre como a gente praticar um cristianismo relevante na sociedade hoje, do século XXI. Eu cresci não sendo cristão, né? Me tornei cristão na adolescência. E quando eu me tornei cristão na adolescência, Everton, a gente já conversou sobre isso, né? Até muito parecido a nossa história, né? Veio uma herança para mim, uma herança de uma ideia sobre salvação, sobre costume, sobre tradição, bem forte, né? Muito tradicional. Um adolescente de 14, 15 anos, muito tradicional. Então, eu me lembro que quando eu me tornei... Olha a loucura, né? Quando eu me tornei cristão adventista, eu cheguei um dia antes de me batizar, né? Já tinha feito a ficha e tal, não sei o que, estava me preparando. Um dia antes de me batizar, eu falei assim, agora eu vou ter que tirar tudo que não é de Deus aqui do computador. Aí você deve estar pensando, como assim tudo que não é de Deus? Tudo que não era música gospel, eu fui lá e apaguei no meu computador. E meus irmãos ficaram feras, assim, né? Preocupados, com raiva. Porque eu apaguei todas, e eram músicas compartilhadas, eram músicas seculares, músicas românticas e tudo mais. E eu fui e apaguei. Falei assim, não, agora eu sou de Deus e já era, não tem mais isso vai me atrapalhar, eu não vou ser salvo se eu ficar nessa. E eu só fui me abrir ao diálogo sobre isso quando eu já estava no curso de teologia, me lembro bem, numa aula do pastor Jader Santos, em que ele falou um pouquinho sobre isso, e ali que começou a abrir os meus olhos. Mas a minha adolescência foi uma adolescência pesada, porque os meus amigos, eles eram livres muitas vezes, dentro daquilo que eles sabiam que era correto. Eles utilizavam da cultura, como a gente já falou algumas vezes nos episódios, como alguma coisa positiva, não como uma coisa negativa, destrutiva. E eu sempre utilizei, eu sempre na minha adolescência vi como algo destrutivo. Então, eu evitava qualquer coisa secular. Não estava nem falando de profano, estava falando de secular. Então, nesse último caso, e eu tenho uma história bem parecida com a do Felipe também, me converti de uma família não adventista, e a gente acaba até no início, aí na imaturidade, tornando-se legalistas, e a gente pensa que a salvação é através de alguns atos, através da obediência aos mandamentos, e principalmente na doutrina de santificação. Na herança metodista, a gente acredita que separando-se completamente do mundo, tirando tudo que é do mundo, do nosso convívio, consumindo só coisas que a igreja produz, música que a igreja produz, alimentos que a igreja produz, livros que a nossa igreja produz, isso que vai garantir. Então, o que eu vejo, né? Quando o religioso tradicional, do qual eu fui muito tempo, né? Porque tradicionalista, conservador, são só termos. Só termos. E são coisas diferentes. Para mim, uma pessoa tradicionalista e conservadora são coisas diferentes. E aí eu tô falando de termo religioso, eu nem tô entrando na política, que aí já é um outro assunto. Então, não entra nisso. Não entra nisso aqui pra gente, né? Por favor. Quando o religioso tradicional relaciona suas crenças, aí eu creio que o sábado, falando claramente aqui pra gente entender, eu creio que o sábado é o dia do Senhor. Eu creio nas 3 mensagens angélicas. Por isso eu sou especialzão. Eu sou a última bolacha do pacote. O mundo vai me perseguir. E quando o religioso relaciona suas crenças com salvação, em última instância,
é a doutrina certa que salva. Exatamente. E não Jesus Cristo. E por conseguinte, se é a doutrina certa que salva, é a igreja que tem a doutrina certa que salva. Que salva. Então a gente tira a salvação de Jesus Cristo, do relacionamento com Jesus, e coloca em alguns elementos humanos. Para alguns, é a teologia que salva. Então o pessoal fica discutindo teologia. Porque esse é o ponto correto e tal. Eu já vi teólogos evangelicalistas falando, não, se você é calvinista, você tá salvo. Se você é arminiano, você não... E já vi ao contrário também. Então assim, para outros, é o batismo que salva. Aí tem sempre o guru do batismo, que sempre lê aquela frase, fala, se você batizar, você vai para o céu, se você não batizar, você será condenado, tirando algumas coisas do verdadeiro contexto. Do verdadeiro contexto. E a gente também retira de Jesus, a gente eclipsa. A soberania dele. Cara, quem fala isso é a teologia adventista. A teologia adventista fala assim, que o santuário foi eclipsado pela questão papal lá, medieval. E agora eu pergunto, quando a gente coloca o batismo como condição para a salvação, quando a gente coloca a doutrina certa como a única condição para a salvação, a gente também está repetindo o erro romanista. É a igreja que salva. A gente está tirando de Jesus. Então, o que a gente acredita como pastores? Fora da igreja não há salvação, né? Essa é uma frase dos romanistas que muitas vezes é incorporado na nossa, né? Muitas vezes é uma herança que a gente trouxe sem perceber. Então, eu quero dizer aqui, essa é a posição, né? A minha, pelo menos. Você pode ter sua posição diferente do Carlos e Tavares. Até porque o Carlos e Tavares pensam completamente diferente. Mas tudo isso que eu falei são substituições religiosas do único centro salvífico. A salvação, ela vem pela fé no Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, como sendo Jesus Cristo, está salvo. Então, quem não crê no Filho de Deus não pode obter a salvação, porque não há outro nome, diz a Bíblia, debaixo do céu, no qual há salvação. Em última instância, pastor Felipe, a salvação vem por crer no nome de Jesus. Isso vai se transformar visível no mundo natural, vai sair da instância sobrenatural todas as vezes, eu não sei. E isso abre alguns precedentes que a gente não está disposto a trabalhar e considerar. Eu nem vou considerar esses precedentes, mas entenda, a salvação não vem pela doutrina certa, não vem pela igreja, não vem porque você se batizou. A salvação existe para todas as tribos, línguas e povos que creem no Filho de Deus. Ah, pastor, mas e o sábado? Peraí. Então o seu entendimento já está completamente equivocado. Exato. Se você está lendo, assistindo a gente, ouvindo a gente e ficou pensando, mas ele não falou do sábado, mas ele não falou dos mandamentos, mas ele não falou daquilo, daquele outro. Gente, entenda, salvação, Jesus Cristo. A gente não está falando que não é para guardar a lei, que não é importante se preocupar com o que a Bíblia fala, com a moral. Ninguém falou isso. A gente está falando de salvação. Não é mesmo, Everton? Exclusivamente. São temas diferentes. São temas diferentes. Toda vez, Felipe, e isso me revolta. Várias vezes eu estou numa congregação, na comunidade de fé, ou em uma igreja, que chama aí de teatro romano, ou numa igreja de teatro grego, ou numa home church, não importa. Estou lá falando de graça. A minha equipe sabe, eles sempre escutam os nossos sermões. Estou lá falando de graça. Alguém levanta a mãozinha. Pastor, e a lei? Cara, eu não estou falando da lei, eu estou falando de graça. É a mesma coisa que você está fazendo uma palestra sobre aviões e alguém levanta a mão. E os carros? São coisas diferentes, têm funções diferentes. Não, mas você tem que explicar. São assuntos diferentes. Porque senão as pessoas só vão acreditar na graça, vai se tornar uma graça barata. Gente, aí é uma fé muito fraca também, que não consegue... É um legalismo disfarçado. Porque muitos não conseguem ouvir da graça... E eles pensam assim, mas a lei é mais importante. Por que ele está falando da graça? Deveria estar falando da lei. E eu fico muito triste com isso, porque você coloca a lei num lugar errado. A lei tem um lugar lindo, ela é santa, justa e boa, mas ela não pode ocupar o lugar da graça. Exatamente. Uma pergunta aqui, Felipe, eu acho que isso é muito importante, vou jogar para você. Salvação se refere ao quê? E aí a gente anotou aqui, reino da glória e reino da graça, né? Quando a gente recebe a salvação porque pode
ter alguém assistindo agora e falar assim, poxa, não sou religioso, por que eu preciso me salvar? Me salvar do quê? Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho casa, tenho um carro, tenho uma vida boa, tenho uma família legal, eu não tenho do que me salvar. Eu me salvo de algo ruim, né? A gente tem aqui na Terra, por mais que muita gente consiga encontrar aí um certo grau de felicidade, de paz, né, de misericórdia, enfim, de alguns dons que Deus já deixou na Terra para a gente desfrutar, né, não 100%, porque o 100% vai ser só na eternidade, mas quando Jesus veio, né, isso é bem explícito no Evangelho, Jesus ele veio para transmitir o reino da graça, e o reino da graça entra no nosso coração e transforma a nossa vida. Nós somos muito mais felizes com Jesus no nosso coração. A gente fica muito mais perto da graça, mais perto da misericórdia, do amor, do perdão, quando nós internalizamos a questão de Jesus na nossa vida. Só que Jesus, ele também, no mesmo texto em que ele fala que ele já está em nós, ele também diz que vai acontecer um outro reino, que é o reino da glória. Deus, ele prepara a cada um de nós, através do reino da graça, que é aqui na terra, e não tem como, se você não passar pelo reino da graça aqui na terra, vai ser difícil você, então, sonhar, pensar no reino da glória. Tem pessoas que só pensam no reino da glória, só querem a eternidade, e não se preocupam em viver hoje o reino da graça. O amor a Deus, o amor ao próximo, que é o reino da graça. Então, quando a gente fala de salvação, salvação do quê? A gente sabe que o mundo está infectado pelo pecado. O pecado está em nós, a gente tem uma natureza pecaminosa que não vai ser retirada até que Jesus volte pela segunda vez. Não é, Everton? Exatamente. Eu enxergo a salvação pelo menos em 2 módulos. E claro que esses módulos são apenas sistematizações humanas, porque no final é o poder de Deus e a glória de Deus. A galera da teologia divide, né? Justificação, santificação, glorificação. Legal, é algo didático. Didático, Eu não enxergo como sendo algo diferente de didático. Porque tudo isso é o poder de Deus atuando no eleito, atuando no ser humano. É a mesma coisa que a salvação. A salvação ela pode ser sistematizada, vamos dizer aí, né, no reino da graça e no reino da glória. Que na verdade é o poder de Deus transformando aqui e no porvir, transformando a nossa realidade, transcendendo a nossa vida, transcendendo a nossa alma. Então, quando você recebe Jesus, você então se torna amigo de Deus, você deixa o velho homem que era inimigo de Deus, que não tinha nenhum relacionamento com Deus, e encontra-se com a fonte da vida que é Jesus. E aqui, nesse momento, você recebeu, então você entra no reino da graça, e o reino da graça nada mais é do que refletir o caráter de Jesus Cristo em todas as suas ações. E sobretudo, o que Jesus fez, além de refletir o caráter do Pai, como ele refletiu o caráter do Pai, cuidando das pessoas, amando as pessoas, curando as pessoas, se importando com os oprimidos, com os necessitados, libertando os cativos, dando vista aos cegos. Então a comunidade de fé, a igreja, ela tem que estar aqui no reino da graça, ela tem que viver no reino da graça, tem que falar do reino da glória, mas não tem que falar só do reino da glória. Ela tem que viver no reino da graça, realizando as ações do reino da graça, dar vista aos cegos, libertar os cativos, aliviar o sofrimento do oprimido. Se a comunidade de fé não faz isso, ela não tem o porquê de existir. Então, mas calma aí, pastor Everton. Você está falando muito aí de oprimido. É a terceira vez que você usa aí nos nossos episódios. O pessoal deve estar pensando aí que, então agora tudo é oprimido. Aliviar, a missão da igreja, então, agora é aliviar o sofrimento do oprimido. É isso mesmo, pastor Everton? É exatamente isso. É isso? Quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Mas sabe que eu me decepciono muito, Felipe? Porque eu tenho percebido que as pessoas algumas pessoas, né? Não podemos generalizar. Algumas pessoas, elas não querem Jesus. Elas querem religião. Porque quando a gente fala algumas frases de Jesus Cristo, elas rapidamente já se armam para se defender. Mas não é bem por aí, não é esse caminho. Por exemplo, esses dias eu postei, não julgues para não ser julgados. Pronto. Aí já vieram falar para mim, não, mas não é bem assim. Mas essa frase é de Jesus, amigo. O julgamento é certo, tem que existir julgamento. Se tá errado, reclama com Jesus Cristo. Entendeu? Não é comigo, eu sou apenas alguém que leva essa mensagem. Então, primeiro ponto aí, claro que a igreja, já expliquei isso daqui para não ficar mal, eu não tô falando que a gente é um movimento social só, não, de ajuda aos pobres, não é isso.
Inclusive a opressão, ela existe não só na ajuda aos pobres, mas existe a opressão do pecado. Sim. E todos estão nessa opressão. E a igreja, a comunidade de fé, um irmão vai ajudar o outro a sair dessa opressão do pecado. Então você pode interpretar... Jesus veio para perdoar os pecados, mas também para aliviar o sofrimento do oprimido. Exatamente. Os teus pecados estão perdoados. Então levanta, toma teu leito e anda. Aliviar o sofrimento. O sofrimento pode vir pelo pecado, o sofrimento pode vir de diversas formas. A igreja é um lugar de ensino da palavra pura, inalterada. É um lugar de celebração da vida, da graça e da bênção que você recebe semanalmente. E é também este lugar onde as pessoas vão se reunir para planejar como atender a comunidade ao redor. O segundo ponto, Felipe, que eu gostaria de falar, é o reino da glória. O reino da glória, depois eu vou jogar uma pergunta para você, mas o reino da glória, ele é a concretização final daquilo que já começou, é a concretização daquilo que já começou no reino da graça. Sim, com certeza. É a transformação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, e lá então nós vamos receber também, vamos dizer assim, a vida eterna. Nós vamos viver eternamente e já não vai existir opressão. Opressão de doença, opressão de maldade, opressão de pecado. De então, preconceitos lá e tudo mais. Concretização da missão de Jesus. Então Jesus, amigo, não é que Jesus vem e aí vai começar. Não, Jesus já começou o reino dele. E lá é a libertação final. Então a salvação é para o reino da graça e também para ir para o céu. Aliás, quem não quer ir para o céu? Pastor Felipe. A salvação também se refere a ir para o céu. Com certeza. Então esse é um sonho, né? Ir para o céu. Então resumindo aqui, eu quero te perguntar, qual que é a sua visão de salvação geral? Eu vou falar a minha visão de salvação, repetindo, para que ninguém tenha dúvida. E depois a gente vai abrir aqui uma caixinha de Pandora sobre exclusivismo, a bolha religiosa, a igreja perfeccionista, que acaba distorcendo o significado de salvação. Eu creio que a salvação, ela vem por meio do sacrifício de Cristo. Jesus viveu aqui na terra, ele se sacrificou por nós, ele viveu uma vida humilde, uma vida em serviço às pessoas, né? Jesus saiu de lá do céu, onde os anjos o adoravam, onde ele tinha o seu trono, ele deixou tudo, veio aqui para a terra, viveu uma vida humilde para nos ensinar como devemos viver aqui na terra. Então ele é nosso exemplo também. Mas acima do exemplo, ele é o nosso substituto. Ele é aquele que trouxe para nós a solução do problema do pecado. Nós nascemos com o pecado e Jesus então vem e faz o seguinte: eu vou resolver o problema do pecado e eu vou te dar forças, poder e, melhor ainda, eu vou extinguir o pecado de você quando eu voltar pela segunda vez. Então a salvação, ela acontece por meio de Jesus, em Jesus e através de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. O que nós fazemos então com a salvação? Nós aceitamos a salvação. E no momento que nós aceitamos, nós passamos então a viver como salvos. Então, resumindo, né? A gente vai falar mais, mas eu creio que a salvação veio por isso, por Jesus. Jesus nos alcança, é Ele que vai atrás de nós. Para com essa arrogância de que você acha que você é superior ao outro, porque é sempre Jesus que vai te alcançar, é sempre Jesus que vai te buscar. Nunca vai ser você por vontade própria. Sempre vai ser Jesus indo ao seu encontro, assim como Jesus foi ao encontro de Adão e Eva no Jardim do Éden. Assim como Jesus foi ao encontro de todas as pessoas, os discípulos, chamando, não só escolhendo para o discipulado, mas também para a salvação deles. Então, é Jesus que chama e para o nosso bem, e Ele nos dá uma escolha para isso, nos deixa uma escolha. Então a gente pode escolher servir e aceitar então a salvação que há nele. Tudo já foi feito por Jesus, tudo. Eu recebi aqui uma pergunta de um internauta e eu quero responder, né, de um dos nossos seguidores. Ele perguntou o seguinte: pastor, eu só serei salvo se eu for batizado na igreja adventista? Então foi essa pergunta que me foi feita. Essa pergunta eu acho que ela é feita, eu poderia dizer, não só a igreja adventista, mas qualquer agremiação religiosa. Só serei salvo se eu for batizado na igreja batista, metodista, presbiteriana, universal, católica. Então, beleza, vamos explorar esse ponto aqui. Queridos, existe algumas coisas dentro
desse espectro de salvação que eu chamo de visão equivocada de salvação. Entre elas, essa ideia de que a salvação está em uma igreja e a minha filiação a esta igreja. Eu sou pastor adventista e eu sou batizado há mais de 15 anos na igreja adventista do sétimo dia. E sou muito feliz por isso. E eu sou adventista porque, ao estudar a Bíblia, eu entendi, pastor Everton, isso é uma coisa pessoal minha, eu entendi que esse movimento é que mais se assemelhava aos ensinos bíblicos. Mas jamais eu coloquei a minha salvação como dependente de ser filiado a este movimento ou de ser filiado a qualquer outro clube ou agremiação religiosa. Quando você faz isso, você está cometendo o pecado do exclusivismo. O que é o exclusivismo? O exclusivismo é quando você faz parte de um clube e você tem uma carteirinha deste clube e só você pode... Só você e quem tem a carteirinha. Só você e quem tem a carteirinha pode entrar naquele lugar. Quem é sócio. Então, você quando se batiza, alguns pensam assim, a galera, né? Agora eu me tornei sócio de Jesus, me tornei sócio do céu. Tem aqui a mensalidade que nós vamos pagar, mas está garantido a minha carteirinha. Meu crachazinho. Meu crachá e a minha sociedade. Então, eu quero dizer aqui que eu tenho muito medo do exclusivismo, do que o exclusivismo pode fazer na mente de pessoas. Sim. Eles começam a acreditar que só a religião deles é a certa, só a religião deles é que vale, só eles são os eleitos e escolhidos, e logo o exclusivismo ele vai fabricar uma seita de pessoas que tem ali a sua série de regras exclusivistas e isso... interpretações exclusivas. Esdrúxulas e exclusivas. E sabe, o exclusivismo ele vai gerar intolerância, não vai ter diálogo, você não vai querer ouvir, ler um escritor, um pastor, um líder, uma pessoa de uma outra crença, porque ela não crê exatamente igual o que eu creio. E aí vai gerar o quê? Vai gerar a bolha, Everton. Porque se você você vai ser alimentado só daquilo que é exclusivo seu. Ou seja, você vai estar se autoalimentando. E essa é uma autoalimentação e nada pode vir de fora. Essa bolha é um incesto teológico, é um incesto religioso. Então, em determinado momento da minha vida, quando eu tinha acabado de me converter, não tinha base teológica nenhuma, não tinha base familiar nenhuma a respeito de religião. Eu acreditei, porque alguém me falou isso, Felipe, alguém falou pra mim, que era pecado ouvir músicas evangélicas de cantores que não fossem adventistas. Por quê? Não guardasse. Porque o cantor não guardava o sábado, então não deveríamos ouvir essas músicas. E rapidamente eu aprendi e deixei essa crença. Mas eu penso, quantas pessoas leigas estão com esse tipo de crença esdrúxula, crença periférica e que beira a loucura. Não, e o pior é que essas pessoas, assim como nós fomos durante muito período, e nós não somos melhores do que ninguém. Jamais. Né? Nós não somos melhores que essas pessoas que ainda mantêm esse tipo de comportamento. A gente já foi assim. Porque a gente já foi, a gente sabe a dificuldade. Muita coisa ainda para aprender. E eu acredito que você era sincero daquilo que você estava vivendo, né? Totalmente sincero. É isso que eu tô falando, sabe? Tem pessoas sinceras que estão nessa bolha, que vivem dessa maneira, que têm esse comportamento limitado. Pessoas sinceras, que no chamado de Cristo, elas abandonarão esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. Aí né? O que acontece quando a pessoa se alimenta da bolha religiosa? Então ela só consome sermão de um tipo, só lê livros de um tipo, só come alimentos de certo lugar, livros de certo lugar, e abomina todo só o resto. Assiste TV de certo lugar, ela entra numa bolha e simplesmente ela perde a conexão com o mundo, ela deixa de ser sal da terra, ela deixa de ser luz do mundo. Exatamente. E o cristianismo não faz sentido porque virou uma seita, você não alcança, você não conecta mais com ninguém. Todo mundo é Babilônia e só você é cordeiro. Então a gente vê... E assim, Everton, você estava falando isso e eu me lembrei do quanto isso é complicado, porque assim, uma pessoa que vive assim, ela tá vivendo no mundo. Então, assim, ela vai pra escola, vai ter evangélico, católico, espírita, ateu convivendo com ela. Como vai ser o testemunho dela perante essas pessoas? Na hora que for conversar, não vai dialogar, não vai, sabe, conversar sobre assuntos bíblicos? Não. Eu não posso ouvir nada que seja diferente do que eu sempre criei. E aí? A fé é tão fraca a ponto de não dialogar, mesmo discordando?
O que eu percebo, Felipe, é a longo prazo, isso é a longo prazo que você pode visualizar, e eu tenho um tempo de igreja, já visualizei isso muito. Filhos de pessoas que seguem ou lideram movimentos exclusivistas, perfeccionistas, de bolha religiosa, os filhos, não na sua totalidade, mas a maioria, a gama, eles não ficam na igreja. Por quê? Eles crescem nessa bolha. Eles nada pode. Não pode nada. É tudo só adventismo, ou só batismo, ou só metodismo, sei lá. Uma bolha evangelical. A bolha... De acordo com a crença lá. Não só adventismo. Então, ela cresce nessa bolha. No dia que ela sai, no dia que ela faz 18 anos, que ela vai para a universidade, que ela vai para o trabalho, ela começa a enxergar um mundo que ela nunca viu. Plural. Então, pode acontecer duas coisas. Uma, ou ela experimenta algumas coisas e ela percebe que o que a igreja falou era mentira e que não tem demônio em tudo. E ela passa a experimentar outras coisas que talvez nem deveria também. Às vezes até sem o equilíbrio. Ou... o princípio do equilíbrio. E aí é o segundo ponto, né? Ou é uma pessoa que só está experimentando e fala assim, olha, a igreja não está fazendo sentido, porque isso daqui realmente não é demônio. Por outro lado, pode ser que há pessoas que não são tão equilibradas. Então, vem de um lado do pêndulo, a faca corta de um lado, e quando a faca vai cortar para o outro lado, quando o pêndulo vai para o outro lado, então aí destrói tudo. Então eu quero dizer para mim, eu tenho um filho, e eu penso, como que eu vou educar o meu filho? O que eu vou ensinar para ele a respeito de religião, a respeito de Jesus Cristo, a respeito de salvação? Então eu decidi, Felipe, criar meu filho como um amigo de Jesus Cristo, mas não deixá-lo simplesmente dentro da bolha. Ele vai alienado, ter princípios, né? Não alienado. Ele vai ter princípios que ele vai seguir, mas ele não vai ser alienado. Ele vai aprender com fé em Deus. Eu não sei se eu vou conseguir, sei o quanto é difícil, né? Ele é um bebê ainda, mas eu gostaria de ensinar não só meu filho, mas toda a geração da igreja, os jovens com quem eu lido também, a equipe aqui de jovens que nos acompanham, que eles possam avaliar os princípios e não se fechar numa bolha, mas com o próprio juízo, inteligência, capacidade de cognição, de escolha que eu dei para eles, eles possam ir para o mundo e decidir aquilo que convém ou que não lhe convém, porque afinal até Paulo usou esse tipo de metodologia. Você falando isso me abriu minha cabeça aqui por uma questão que é assim, muitos desses filhos de legalistas e tudo mais, pessoas que se fecham numa bolha, eles não, ao longo da vida cristã, até os 18 anos, 20, sei lá quanto tempo ficou em casa e tudo mais, ouvindo a mesma coisa, não recebeu os princípios necessários para, quando for dialogar, entender que existem diferenças de crenças e que essas diferenças são saudáveis. Nem todo mundo vai pensar igual, mas não quer dizer que o outro é herege por causa disso, o outro é ruim por causa disso, não tem caráter por causa disso, é imoral por causa disso. Então, assim, como não teve esse princípio, então ela vai para o extremo, que é o que você falou. E esse extremo é perigoso porque a gente conhece, a gente lida com jovem, com adolescente, com adulto também fazendo isso. A gente sabe do que a gente está falando, porque a gente trabalha com jovem, a gente conversa com jovem. A gente foi pastor de escola, entendeu? A gente lidou com um jovem que não queria mais ir para a igreja porque não via sentido. Aliás, a gente fez também um episódio fazendo uma reação a um trecho do sermão do pastor Fernando Iglesias falando exatamente sobre isso. A frase, a igreja não me representa. Então, presta atenção, vai estar aqui no YouTube, tá bom? Everton, essa ideia de você se fechar, de não deixar os seus filhos aprenderem, porque a gente tem, assim, eu conversando com os pais também, muitos pais têm receio, medo. Você já como pai, eu não sou pai, mas o receio de que, assim, se eu abrir para ele ver o diferente, para ele lidar com o diferente, pode ser que então ele mude de ideia. Esse é um medo que é real com os pais. Será que se eu abrir isso, ele vai entender? Não é melhor você abrir agora e você ter a chance de explicar para ele do que chegar um momento da vida dele que ele não vai mais te ouvir, e ele vai ouvir outras pessoas que, quem sabe, não terão os mesmos princípios que você e simplesmente vai adotar outros tipos de costumes e outras tradições. O Felipe é o meu equilíbrio aqui, né? E eu digo o seguinte, ficou bem aí a janela que a gente abriu. Não é sobre o tema, mas é uma janela interessante que foi aberta. Então, assim, uma coisa é proibir
e não explicar o porquê você está proibindo. Exatamente. Ah, filho, você não tem que ir nesse lugar, não vai, porque não pode. E aí, o que eu vi como pastor, cara, é tenebroso, é triste, porque tem gente que mistura. Fala assim, ó, não pode ir na balada. Aí também não pode ir no cinema. Não pode usar droga, mas também não pode jogar dominó. E aí esse não tudo pode, numa coisa só, né? Fica uma coisa só, você banaliza o que é certo e o que é errado, o que é lugar, moral, o que é recreação. Então assim, o melhor é que você peça orientação para o Espírito Santo, busque muita sabedoria em Deus para saber o que fazer, mas o melhor de tudo é o que eu vejo na Bíblia, é ensinar princípios. E através desses princípios, então a próxima geração, ou a pessoa a quem você está discipulando, pode ser até de outra geração que você, acima ou abaixo, ascendente ou descendente, não importa, essa outra geração, ela vai poder avaliar com a sua própria cognição se aquilo convém ou não lhe convém. Até porque muitas questões, lugares, circunstâncias, é coisa subjetiva. O que talvez não é bom pro Felipe pode ser bom para mim, o que não for bom para mim pode ser bom pro Felipe. Mas só aqui para encerrar, pra gente falar, né, o que é salvação, daí a gente encerra, né? O que aqui que é é esse bate-papo, a gente vai abrindo e salvação. É isso aí. Mas o exclusivismo vai levar para uma bolha religiosa, e essa bolha religiosa vai levar pro perfeccionismo. E esse perfeccionismo, estou falando, não é o teológico. É a ideia de que eu tenho que ser realmente perfeito em todas as coisas. Não há lugar para eu errar. Erros. Não há lugar para erros, não há lugar para cair. Melhoras. Eu tenho que ser o perfeitão que faz tantos cultos diários, que lê tantos capítulos de um livro, que lê tantos capítulos da Bíblia, que vira faz oração, robozinho. Tá o horário, e aí você vira um robozinho, aí você não consegue cumprir porque ser humano é falho. E aí o que acontece? Frustração. Medo. Né? Medo, culpa. E uma religião pesada. Uma religião do medo, uma religião pesada. E quando a gente vai viver essa religião pesada, com medo, com culpa, frustrado, a gente não vai ter alegria em servir a Deus. Até porque o caráter de Deus pra gente já foi distorcido. E aí é um longo caminho. É sempre o Deus olhando pra nós, né? Já me passaram essa visão um pouco de tempo, né? Graças a Deus eu não vejo mais dessa maneira, mas como se Deus ele estivesse pronto para castigar. Ah, você não fez isso? Toma. E toma. Sofrimento, toma. Você não me ouviu? Você não fez aquilo? Toma. E parece que Deus ele tá jogando com a gente como se a gente fosse marionetes. Então ele joga sofrimento, ódio, ele usa outras pessoas agora você vai aprender na dor. E aí esse isso sofrimento, que as pessoas mais falam. Felipe, é chamado por muitos de provação. E assim, é claro que na Bíblia você vai encontrar, a pessoa foi provada. Existem as provações. Essa aprovação, na minha concepção teológica, a real, nada mais é do que Deus nos levando para o deserto, para construir o nosso caráter, nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra maneira. Não é que Deus está fazendo uma prova com você para saber se você vai ser aprovado, se você vai passar ou não. Sabe por quê? Ele já sabe que você vai ser reprovado. Ele te conhece. Porque a gente é incapaz. Ele te conhece. Então a pessoa, Felipe, ela pecou, ela tá com medo, aí ela passa alguma coisa difícil na vida, aí ela pensa, é Deus que tá me provando, e eu tenho que tirar 10 nessa prova, senão ele também não vai me aceitar. Porque Deus não é assim, gente. Deus não é isso. Isso vira um espiral. Facilmente a pessoa pode cair aí em problemas psicológicos. E não só isso, Everton. Não só isso. Porque quando a gente vai criando esse tipo de religião da culpa, tem horas que as pessoas explodem e falam assim, quer saber? A religião não faz sentido. Se é para servir um Deus dessa maneira, eu prefiro não servir Deus nenhum. Eu já escutei muitos jovens falando isso, muitos adultos. Por quê? E esse Deus, eu também não sirvo. Eu também não sirvo. Eu sou ateu desse tipo Deus. de Deus. Exatamente. Exatamente. Porque não é o Deus bíblico. Eu vou até abrir aqui, não é polêmico nada. E não é o Deus verdadeiro. Quando Nietzsche, né? A filosofia, é um comentário, você pode discordar aí também, fica à vontade. Mas quando Nietzsche, ele fala sobre Deus está morto, por exemplo, que a gente vê e tal, nossa, como assim, que homem arrogante. Que tipo de religião era ensinada para ele na época dele? Que tipo de Deus era ensinado para ele? Porque se eu vivesse na época que ele viveu, se testemunhasse o Deus que testemunharam para Nietzsche, quem sabe eu estaria falando também. Acho que Deus não está aqui, porque eu não estou vendo. Cadê o amor? Cadê a... Não, era só regras.
era só moralismo barato na época de Nietzsche. Então, quando ele começa a criar a sua filosofia, ele cria uma questão muito negativa, porque isso foi passado para ele, isso foi uma herança que passaram para ele. Então, às vezes a gente vê o passado das pessoas, vê e não entende por que as pessoas pensam o que pensam. Às vezes você está dentro da sua casa criando um contexto tão negativo, um Deus tão vingativo, um Deus tão horrível, que seu filho vai chegar numa fase que vai falar assim: eu não quero esse Deus. Para que eu quero esse Deus? Meus amigos são muito mais felizes sem esse Deus. E aí então começa a fazer sentido outras coisas. E é impressionante que isso acontece. Coloca aí nos comentários se você já viu isso acontecendo ou não alguma vez. Pessoal, eu recebi algumas perguntas aqui, mas antes de responder as perguntas, e a gente faz isso no final, a gente construiu aqui o que é salvação, realmente nos termos bíblicos, que é crer no Filho de Deus. É isso que é salvação. O Felipe falou muito sobre isso. Reino da graça, reino da glória. Perdão dos pecados também. Perdão dos pecados, eu trabalhei com a salvação. E a gente trabalhou agora, no segundo bloco, a distorção, conceitos equivocados de salvação. E o que isso vai ser... Como esses conceitos vão influenciar realmente a vida prática de pessoas que creem em Jesus ou creem na teoria. Beleza. Não entendeu na prática o que é Jesus Cristo. E agora eu gostaria de construir com vocês a ideia do que realmente é a salvação na prática. A gente viu na teoria. O que é na prática? Para mim, Tavares, a parte Tavares, tem o Ministério Kamikaze também. São outros assuntos que eu trabalho lá. É um projeto solo, mas aqui é a nossa dupla sertaneja, Carlos e Tavares, mas é o sertanejo de Jesus. Né? Então, queridos, é o seguinte, salvação para mim é muito simples. Salvação é algo simples. Não complique, pelo amor de Jesus Cristo, cara. Olha aqui para mim, por favor, não complica a salvação, porque Jesus não complicou. A salvação é algo muito, muito simples. O que é salvação? Salvação é, alegria. Na prática é isso, cara. Quem recebe a salvação em Jesus, essa pessoa é feliz, ela é alegre, porque ela se encontrou com a verdade em Cristo, ela se encontrou com a fonte de vida, ela se encontrou com aquilo que lhe faltava, ela encontrou o sentido. Mas de onde ela veio, para onde ela está voltando. Mas quer dizer que não vai haver tensões, que não vai haver momentos tristes na vida dela, pastor Everton? Mesmo ela encontrando alegria? Porque o próprio Jesus teve momentos de tristeza. Essa alegria. Né? É bom explicar isso aqui, para ninguém ficar, como assim alegria? Então agora você está querendo dizer, então, cara, que o cristão não tem tristeza? É simples. É simples. Um meio neurônio dá para entender isso. Exatamente. Essa alegria, ela excede todo entendimento. Essa alegria, ela excede toda tristeza. O que significa isso? Nós vamos ter tristezas, vamos ter decepções, vamos passar pelo fundo do poço. No mundo tereis aflições. Mas ainda assim, Jesus fala isso, né? Mas que é muito profundo, a galera acha que é pra ser perseguido. Ó, se você for perseguido, alegrai-vos e tal. O pessoal procura perseguição, não é tão raso assim. O que Jesus quer dizer é o seguinte, que a alegria de servir a Ele, não é que é legal ser perseguido. Ninguém vai falar, nossa, que legal que estão vindo com a espada pra arrancar minha cabeça. Agora sim Jesus vai voltar. A alegria, ela é maior do que o sofrimento. Ela é transcendente. O sofrimento, ele é imanente, ele é momentâneo, ele dói, mas por trás dele há uma base, uma plataforma, um esqueleto no nosso ser que não deixa o nosso ser desmanchado, ser desmantelado. Então salvação é alegria, salvação é cuidado, salvação é amor, salvação é adoração, e entender que tudo provém de Deus. Salvação é servir. Isso é salvação. Não é ficar medindo tudo que eu faço ou deixo de fazer. Alguém me perguntou, pastor, se eu morrer pulando de paraquedas? É uma pergunta interessante. Acho que essa pergunta foi tendenciosa, né? Porque eu gosto, a pessoa sabe que eu gosto de esportes radicais. O Everton é uma pessoa perigosa. Já pulei de paraquedas e tô formando um grupo pra gente fazer um salto de pêndulo em um penhasco de mais de 50 metros. Eu tô nesse grupo. Eu não pretendo morrer. Até porque eu sei que a corda é amarrada. Se não fosse amarrada, eu não ia pular. Tem que ser dupla essa corda. E o paraquedas tem o paraquedas, o
primeiro, né? O principal, e também tem um reserva, senão também não ia pular. Ou se você quer participar da lista de amigos que... Brincadeira. Então, assim, queridos, o cristão... eu acho que é uma prova muito boa para isso, Felipe. É quando você entra numa igreja. Você entra na igreja, cara. Você tá andando pela rua, pá! Entra na igreja. Você chega na igreja, você sente um clima bom. Pessoas sorrindo. Pessoas que te tratam bem. Pessoas alegres, independente das provações que estão passando na semana. Mas ali, elas estão felizes por poder estar juntas ali numa comunidade adorando a Deus. Agora, quando você entra numa igreja triste, uma igreja que é um monopólio do sagrado, rude, você sabe. Moralista, mal fica olhando educada, a sua roupa, julgadora, condenadora. Só com o olharzinho já fala, essa roupa não é de Cristo. Então ali é claro que não entrou a salvação, porque a salvação ela não é complexa. Salvação é amor, ame o teu próximo como a ti mesmo, é cuidado, cuide do seu próximo, cuide das pessoas que estão salva ao seu redor. Faz isso, cuide das feridas do seu próximo, cuide com as suas palavras, para que você não fira, que não ofenda as pessoas. Cuidado. É muito mais cuidar das a pessoas, salvação, de quem você Everton, ama. Nesse sentido, ela é muito mais o servir, porque quando você serve o outro, você é feliz também, né? E eu acho que quando a gente abre essa bolha, né, voltando um pouquinho, mas só para falar sobre isso, quando a gente cria uma bolha, a gente não serve mais ninguém, as pessoas servem a gente, né? Ou a gente serve para ser servido nessa linha de pensamento. Então, quando a gente quebra essa bolha, esse exclusivismo, já não importa mais quem eu estou servindo. Se é alguém da minha igreja, se alguém que não é da minha igreja, não crê igual eu, não tem importância isso mais. Porque Jesus serviria a pessoa que é da minha igreja, a pessoa que não é da minha igreja. Jesus ama todos. Jesus ama o diferente, o excluído, o oprimido, o pobre, o rico. Ele ama aquele que tem a sua orientação sexual ou a que é diferente. Não existe diferença. Jesus ama. E é esse o nosso dever também. Quando a gente fala dever, não é que assim, obrigado. Não, dever no sentido assim, esse é o nosso papel como cristão. É orgânico, né? É orgânico. Quando você encontra a salvação... Não é nada obrigado. Isso é algo orgânico. Então, pra mim, é muito... Como é que eu sei, pastor, se eu sou salvo ou não? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Então se alegre. Ame, cuide, viva leve. Religião não tem que ser pesada. Religião não é fardo. Viva alegre. Seja orgânico. É você. Você é você, cara. Não tenta virar um robozinho. Você é você. Assim como é, Deus ele vai te transformando, ele vai te usando, ele vai melhorando o seu caráter. É Deus quem faz isso. E aí você vai servindo a sua comunidade de fé, as pessoas que estão ao seu redor, vai se tornar um melhor marido, um melhor filho, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor empregado, um melhor cidadão, um melhor patrão, sei lá o que você é, assim, mas é algo orgânico. Assim é a melhor maneira de a gente influenciar a comunidade pro bem. Agora, o que acontece quando a gente cria uma ideia de salvação só nossa? A gente passa a olhar para a comunidade, a gente não quer mais que a comunidade ame a Jesus. Ela quer que a comunidade faça igual eu faço, igual a minha religião faz. No Clube de Santos. E aí, em vez de eu ajudar a minha comunidade, a minha cidade, onde eu estou inserido, eu passo a dar um testemunho negativo. E ninguém vai querer ser igual a você. Ninguém vai querer fazer igual você faz. Isso é visível. Visível. Exatamente. Então, queridos... Quero partir para as perguntas, mas antes de partir para as perguntas, que fique bem claro, a salvação é leve e viver com Deus é algo orgânico, algo bom e 100% natural. Não é forçado, é o Espírito Santo que te conduz. Depois que eu aprendi isso, minha vida mudou. E quando eu falei assim de melhor pessoa, não é que você vai ficar vendo ato por ato, não. É que você vai amar mais, vai ser mais paciente, mais longânimo, vai pensar mais na vontade de Deus, pensamentos enobrecedores, mas não é que você vai buscar isso de todo custo, não, é algo que vai chegar para você. O Espírito Santo isso vai fazer parte no meio natural, é algo natural, você não vai algo forçado. Criar, você não vai fazer uma lista, isso aqui eu tenho que fazer hoje, checklist, fazer isso, fazer aquilo, não, o Espírito Santo vai agir na sua vida de tal maneira que isso vai acontecer de forma natural.
Mas vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter problemas, você vai cair, você vai levantar. Isso é salvação. Jesus vai estar ali, pronto para te erguer. Jesus vai estar ali pronto a falar assim, filho, levanta, levanta, eu estou com você. Você caiu, mas não acabou. Porque já chegou uma pergunta para mim, Everton, em que foi feita assim, como ter a certeza da minha salvação? Né? Eu posso falar hoje que eu estou salvo? E tem muita gente que fala assim, não, eu não posso falar que eu estou salvo. Não, você pode falar que você está salvo. Ah não, mas eu fiz tal coisa semana passada, eu fiz tal coisa ontem. Filho, a salvação também existe o arrependimento, a salvação também existe o perdão dos pecados. Você precisa conversar com Jesus, você precisa abrir o seu coração para Ele, que eu tenho a plena convicção de que ao você conversar com Ele, expor a sua vida para Ele, como um amigo faz a outro amigo, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai receber o alívio para as suas dores, e você vai conseguir então ter mais sentido para a sua vida. Exatamente. Uma das perguntas que eu recebi aqui, você falou aí já uma pergunta. É uma pergunta, né? É uma pergunta que você recebeu com certeza. Eu recebi aqui qual é o meu papel na salvação? Isso é muito simples. O seu papel, o meu papel na salvação é aceitar. E ponto final. Acabou. Chega. Só isso? Fala mais? Não fala mais, não tem mais o que falar. É aceitar. Eu aceitei. Pronto. Ah, pastor, mas a vida de oração, a vida de comunhão. Peraí, isso é já um outro tema. Isso é orgânico. Isso é um outro tema. Isso talvez poderia se encaixar numa live, Felipe, a luta, a vida de lutas de um cristão. Como é que funcionam essas lutas? De onde vem? Qual que é o papel dele? Mas na salvação, não. Na salvação, o papel dele é aceitar. Se aceitou, então está salvo. Uma pergunta aí eu vou jogar para você. Felipe, uma pergunta. Eu preciso crer em doutrinas para ser salvo? Recebi aqui de um dos seguidores. Interessante, né? Porque fala sem medo. Sem censura. O que é um corpo de doutrinas? É um corpo de conhecimentos sobre a palavra de Deus. Quando eu falo assim, eu preciso crer em doutrinas, parece que você está falando de um corpo de doutrinas de determinada igreja. Você precisa crer na palavra e através da palavra você conhecer o verdadeiro Cristo, aquele que te liberta. É isso. Se essa doutrina é Cristo, se essa doutrina é completa em Cristo, então sim, você precisa crer nessa doutrina. A doutrina da salvação em Cristo Jesus. Agora ficar nessa. Eu tenho que crer nesse determinado corpo de doutrina. Eu tenho que fazer isso. Gente, a salvação é algo muito sobrenatural. É algo divino. Deus, ele enxerga algo muito mais. Você não enxerga o que você é, muitas vezes. Mas ele te enxerga. Ele sabe o que está na sua alma. Acho que todas as vezes a gente não enxerga a nossa depravação. A gente não enxerga. E aí qual que é o problema? Ah não, hoje eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Se ficar baseado nisso... Eu creio nessa doutrina tal, eu creio nessa doutrina, a pessoa não crê em tal doutrina, aí vai ser complicado, porque você está colocando a salvação baseada numa lista, num checklist de doutrina. Então não, a salvação é em Cristo. O conhecimento de Cristo te liberta e você passa sim a querer viver e servir o que a Bíblia fala. Exatamente. Eu vou abrir uma Sem caixinha... ficar amarrado a pensamentos humanos muitas vezes. Eu vou abrir uma caixinha de Pandora aqui. Mas não vamos alongar. Aí você fecha, então. Não vou alongar, não. Eu vou abrir e vou fechar a caixinha. Muitas vezes a gente quer condicionar a salvação aos nossos atos, às crenças. Há, inclusive, pessoas que... Existem vários substitutos para Jesus. Para a salvação em Jesus. Tem gente que acha que a doutrina correta é que salva. Tem outras pessoas que acham que a caridade, eu vou ajudar os pobres e ser muito caridoso, acabou. Então esse que é a minha salvação. Tem outros que acham que a ideologia salva. Eu creio nessa ideologia, então aqui é o caminho. Não. Quem crê lá no outro, não, aquele lá é do capeta, não vai. A ideologia. Essa é a maior sandice que existe. Tem outros que acham que a teologia, e tudo isso é irrelevante. Tem gente que acredita no batismo esotérico, entrei na água, serei sal, que tem um esoterismo no batismo. Tem gente que acha que a Santa Ceia é uma expiação. Gente, tem cada coisa por aí. Tudo isso é substituto de Jesus. Mas aqui eu quero abrir uma... Tem gente que pensa assim, eu tô tomando tal coisa, é para salvação. Tal pessoa não tá tomando o que eu tomo, não é para salvação. Aí fica nessa aí. A salvação não é algo, a salvação não é uma obra. Não é comida nem bebida. A salvação é alguém, a salvação é uma pessoa, a salvação é relacionamento com Jesus Cristo. É isso que é a salvação. Mas eu quero abrir, por quê? Tem pessoas que condicionam muito a salvação e falam, tal pessoa morreu em pecado. Várias vezes eu chego num a pessoa funeral, já fala, né? Eu chego num funeral
Sou pastor, então direto eu tenho que fazer funeral. Vai ter que fazer a cerimônia fúnebre. E aí eu vou lá pregar, tá? E eu sempre penso o que eu vou pregar. E sempre chega uma pergunta, pastor, será que ele foi salvo ou não? Ele estava afastado da igreja, ele estava comendo... Como que eu vou saber? Então, uma coisa aqui, Felipe. Abraão, o pai da fé. Tinha uns probleminhas aí. Poderia dizer que em alguns pontos da vida, Abraão estava em pecado. Então, vamos falar claramente aqui. Isso aqui é pesado. Por isso que eu vou fechar esse negócio aí. Vou fechar porque é melhor outra live para falar disso. Abraão, pai da fé. Quando Abraão teve um outro filho, teve relações sexuais com a sua concubina, que na verdade era serva da esposa dele esposa, e tal. Né? Ele deixou de ser o pai da fé? Não, ele não deixou de ser o pai da fé. Quando Abraão mentiu lá para o rei do Egito, tal, quando levou Sara, teve toda aquela confusão. Ela é minha irmã e tudo mais. Tal, jogou um migué e tal. Abraão deixou... Ele pecou, é pecado. Ele estava em pecado. Era pecado, sim, claramente. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele não deixou de ser o pai da fé, apesar dos pecados. Isso é pesado, porque eu recebi uma pergunta aqui, assim, ó, pastor, meu pecado tira a minha salvação? Olha, eu vou falar que a salvação é Jesus Cristo. E eu particularmente não acredito que o seu pecado tira a sua salvação. Porque se o seu pecado tira a sua salvação, é a sua boa atitude que vai te dar a salvação. Uma coisa não pode ser separada da outra. É claro que quem está em Jesus está numa crescente, está numa transformação. É óbvio que vai ao longo da vida cristã, que alguns sistematizam como a santificação, vai deixando para trás pecados, vai tendo uma nova criatura, uma nova vida. Legal, legal. Mas eu diria que esse pecado de Abraão tirou a salvação dele, ele deixou de ser o pai da fé? O que você acha disso, Felipe? Assim, não precisa nem concluir, eu nem concluí meu pensamento. É só uma perguntinha. Você que é ortodoxo, responde aí nos comentários. É isso aí, você responde. Você que gosta de responder, apologeta e tal. Sabe tudo da Bíblia. Eu vejo, por exemplo, Davi. Né? Davi, mais de uma mulher também. Aliás, patriarcas, líderes, profetas, pessoas que tiveram mais de uma esposa. A poligamia nunca deixou de ser pecado na Bíblia. No entanto, eles eram usados por Deus. Você buga a sua cabeça. Buga a sua cabeça. Ah, mas é porque a verdade é progressiva. Não me vem com essa. Não me vem com essa. Porque sempre foi pecado. Só que mesmo assim, Deus usou. Então, às vezes você cria um negócio assim, não. Mas Deus não pode usar tal pessoa porque ela está em pecado. Né? Não usam isso? Será? Porque Deus usou Davi, usou Abraão, usou Jacó, mentiroso, né? Enganador, e continuou usando e conversou com Deus, né? Lutou com o próprio Deus. Só que eu vejo que Deus, ele pode sim. Eu acredito no perdão dos pecados, claro, mas eu acredito que Deus, como é Ele que julga, eu deixo nas mãos dele. Eu estou falando que então pode pecar à vontade, que a salvação vai vir. Não estou falando isso. É como o Everton falou. Você tem o seu processo quando você está indo em direção a Deus, você não fica feliz. Você não fica feliz com seus erros. Você vai em busca dele. Você vai em busca de Cristo. E Cristo vai te aliviando. Cristo vai te purificando. Cristo vai te perdoando. Perdoando. Você não está... perdoado uma vez e nunca mais vai precisar. Não, você vai continuar sendo perdoado. Porque a salvação não é um ato de um momento. Ou é um ato de um momento, Everton? Não, só um momento. É pesado falar disso, né? É pesado. Primeiro que a gente não tem todas as respostas. A gente nem quer. Pode discordar à vontade da gente. Eu sempre desconfio de quem tem todas as respostas. Pergunta que eu te respondo. Não dá para responder tudo. Eu não sei todas as coisas. E a salvação é algo, tem alguma coisa revelada, tem algumas outras coisas que são dúbias, tem algumas outras coisas que não nos foram reveladas. Então, assim, deixa nas mãos do Senhor, já era. Deixa nas mãos de Deus. Crê no Senhor Jesus. Na mão de Deus. Tu e a tua casa. Então eu penso assim, Felipe, que a salvação, isso é opinião minha, é um ato de Deus. Tudo que a gente fala aqui é uma opinião do Everton e uma opinião do Felipe, tá?
Sim, se você quiser saber toda a doutrina adventista, você lê o Nisto Cremos. Eu não sou o Nisto Cremos. Embora eu creia, mas a gente está aqui só batendo papo. Então, assim, eu creio que a salvação é um ato de Deus na eternidade. Nossa, que herege. É um ato de Deus, ele te escolheu antes do ventre materno. Você é um eleito de Deus antes do ventre materno. Qual que é o seu papel na salvação? Como eu já falei, né? É aceitar. Então, só abrindo um detalhe, a gente não está sendo displicente ou está negligenciando a doutrina do pecado, nada disso. Não estamos desculpando o pecado, mas eu estou aqui para dizer para você que não tem como saber quem vai ser salvo, não tem como você julgar, condenar a vida do outro ou dizer que Deus não usa, porque ele está errando. A salvação vai além, muito, muito além disso. Então eu gostaria aqui de falar as últimas palavras, pastor Felipe, sobre esse assunto salvação. Acho que a gente já foi num bom termo. Depois a gente pode gravar mais sobre isso. Então, essa é o meu último recado. E aí depois você fala também seu último recado para a galera que está nos ouvindo. Eu quero agradecer, porque você achou que existia algum pingo de relevância no que a gente fala. Às vezes nem eu vejo, mas se você viu, que bom. Se você puder compartilhar com as pessoas que você conhece, para que elas também possam, algumas delas, tirarem o peso e algumas agremiações religiosas, legalistas, exclusivistas, colocaram nas suas costas. Porque nós adventistas, né, creio, a igreja adventista me ensinou isso, que a salvação é alegria, amor e tranquilidade no Senhor Jesus. Então, um recado. Primeiro, pare de cobrar pessoas. Pare de controlar pessoas. Pare de ser o zelador da santa lei de Deus. Não controle pessoas. Por quê? A igreja não está aqui para controlar ninguém. A igreja está para ensinar. Ela ensina. E o que a pessoa vai fazer com o ensino é algo pessoal da vida dela, no seu contexto pessoal, suas decisões. E é Deus quem vai avaliar. Não se refira quem é digno ou não de salvação. E elimine a sua régua irrepreensível para separar o trigo e o joio. Quem faz isso é Deus. Há pessoas perdidas e religiosas. A pessoa é religiosa, vai na igreja toda semana, cumpre todas as regrinhas da sua agremiação específica e ela está perdida, é o que diz a Bíblia. E há pessoa salva que não é religiosa, não faz parte de alguma agremiação. Na cruz, Deus está dando, Ele não está cobrando. Entenda, Deus não está cobrando nada, Ele está dando. As pessoas carregam culpa de pecados passados, a gente precisa entender que Deus já nos deu o perdão. Esqueça essa culpa, esqueça esse controle. E por fim eu quero dizer para você, salvação é paz, é alegria, é amor, é cuidado, é saber que eu sou filho de Deus, que Ele me conhece quem eu sou. Eu não preciso fingir, eu não preciso me fingir daquilo que eu não sou. Eu não preciso flexionar a minha voz para falar no microfone como se eu fosse um santinho. Deus sabe quem você é, Ele te ama, Ele te aceita, crê em Jesus e você tá salvo. Tamo junto. Amém, Ministério glória a Deus. E Tavares. Mas, para complementar, o que eu vou falar aqui, né? O Everton já fez o apelo aqui, só se... né? Não tem o que eu vou falar aqui. Mas eu queria só complementar aqui, em falar para você que sim, durante muito tempo foi dado ênfase de servidão, dado ênfase de comportamento, dado ênfase de que você não poderia ser salvo, de que era muito pesado. Então hoje, sim, estamos dando ênfase na graça, sim. Estamos falando sim, que a salvação é simples, que a salvação está à sua disposição, que esse é o maior dom dado por Jesus para você. Aceite, desfrute com alegria, com singeleza de coração, passe isso com amor e com misericórdia para o próximo. Para de atrapalhar a vida do irmãozinho que está do seu lado, da pessoa que está do seu lado. Em vez de ser uma pedra na vida das pessoas, querendo saber se a pessoa está assim, se está assado, viva para servir essas pessoas, porque você está sendo servido diariamente por Cristo, pelo Espírito Santo. Então é isso, a salvação é paz, a salvação é simples. Aceite
e viva tu e tua família nesta graça. Não tem mais o que falar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe seus amigos. Então seja uma pessoa relevante onde você está. É isso. Tamo junto. Ministério Caires e Tavares.